com perguntas que podem ser enviadas, então, através do chat, tá bom? Então, nós temos, então, essa lista de projetos de hoje, que é o Games, tem as ações pedagógicas, tem de podcast, como vocês estão vendo aí na telinha de vocês. A gente pretende seguir essa sequência, tá? Então, nós vamos estar iniciando com o do Games Kids in Jungle. Depois vocês me corrijam aí. É isso, Oi, pessoal. boa tarde, gente. Boa tarde. Posso? Claro, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela e você entra com o seu, tá bom? Obrigada. Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Aline, de língua inglesa, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do nosso projeto, né, que a gente fez aí a 7 mãos, tá? Hoje na nossa equipe somos 4 pessoas, Ana, agora tem que caçar o pessoal aqui, mas Ana, Patrícia e Cléo, que estamos aí espalhadas, tá? E eu, 2 professoras da área de artes e 2 da área de LES, língua e cultura inglesa. Eu vou pedir para a Patrícia, enquanto eu vou conversando, já para compartilhar a tela, só para o pessoal já ir tendo uma noção do que eu vou falar, tá bom? Então já pode colocar o formulário Google do Kids in Jungle. Bom, pessoal, antes de tudo, gostaria de agradecer todos os coordenadores que nos ajudaram, nos deram suporte, coordenador das áreas também, né, nossos coordenadores de língua inglesa aí, de arte, o professor Serginho que está presente, ele inclusive fez a divulgação do nosso trabalho no AVA. Bom, como que surgiu tudo? Nós estávamos numa reunião online com uma das escolas do nosso polo, e uma professora disse sobre a questão da utilização do formulário Google, porque nós estávamos com dificuldade de ter o retorno das crianças. E aí o que aconteceu? Eu a chamei no PV, né, no privado, e perguntei para ela se ela gostaria de fazer uma atividade com o formulário Google multidisciplinar. E chamei a minha colega aí, de área e de período, a professora Patrícia de arte, para entrar nessa empreitada. Fizemos esse formulário Google, normal, tal, e percebemos que de 2 turmas que nós tínhamos e temos até hoje, 50% dessas crianças participaram. E aquilo foi maravilhoso, porque a gente não estava tendo participação alguma. De repente, do nada, a gente tem aí o dobro de crianças participantes. A gente começou a perceber a importância do formulário Google. Primeiro, porque era gratuito, né? Qualquer um pode ter. E segundo, porque tem um monte de tutorial bem legal que explica como gamificar o formulário Google. E aí a gente começou a olhar isso no YouTube e começamos a olhar para os saberes em casa, né, do que estava sendo preparado ali no mês de julho, que era sobre animais da fauna brasileira, e unimos os saberes em casa, que estava sendo vinculado pelo YouTube e televisão, com os nossos saberes das áreas de língua e cultura inglesa e de arte. E nós criamos esse primeiro game. A gente pensou assim, vamos gamificar isso, vamos pensar naquele triângulo da gamificação. Tem um triângulo que a ponta de cima é o professor como designer do game, né? Ele que vai ditar as regras, vai falar da missão do game e tudo mais, né? Vai manter o aluno, construir ali o processo, as etapas, para manter o aluno motivado e chegar no final com essa missão. No outra ponta, você tem o estudante, que é o gamer, é quem vai pegar esse desafio para ele, e no outro canto do triângulo da gamificação, você tem o jogo em si, o game, que pode ser virtual ou físico, né? E o que nós pensamos? Vamos construir um game virtual usando esse formulário Google, vamos pensar aí em perguntas dessas áreas e vamos pensar nas respostas positivas e negativas. Para cada resposta positiva, nós dávamos também um feedback utilizando, por exemplo, imagens, vídeo, GIFs, que foi o caso mais utilizado no segundo game, que é o Super Robot, né? E para as respostas negativas, a mesma coisa. A ideia era que o aluno, mesmo que ele não acertasse, né, que ele passasse de fase, ele tivesse a consciência do game, que ele fosse conquistando os animais da fauna brasileira, e ao final,
nós teríamos aí essa missão, que seria uma missão final, que seria ele pegar todos os animais que ele havia aí resgatado, desenhar numa folha física normal e enviar para o número de WhatsApp posteriormente. Ou seja, ele terminaria o game, faria esse desenho, enviaria para um número de WhatsApp e depois pegaríamos todos esses desenhos e passaríamos para um outro ambiente, que é o ambiente Padlet. A ideia era fazer uma exposição virtual, para que todos pudessem visualizar, dar like, usar emoji de coraçãozinho, né? Para todos os trabalhos dos colegas e também pudesse visualizar o seu próprio trabalho. Nós fizemos também a mesma coisa depois com o Super Robot, com um diferencial que no Super Robot a gente colocou como missão final, né, que a gente vai ver no compartilhamento do formulário Google, a cultura maker, que a gente queria, que também era dos Saberes em Casa, queria que eles construíssem robots, então robozinhos com materiais recicláveis, para enviar depois para a gente via WhatsApp, coisa que ainda está acontecendo, porque o projeto ainda está, né, o segundo game, que é o Super Robot, ainda está em execução, tá bom? Eu vou deixar para a Patrícia, para ela comentar agora um pouquinho sobre o formulário, e como que a gente capta as informações aí dos participantes. Patrícia. Pati? Oi, Patrícia. Ih, será que a Patrícia caiu? Bom, vamos lá. Enquanto a Patrícia vai falando, vou esperando a Patrícia. Cadê? Patrícia tem que ligar o microfone. Desculpa, gente. Então, boa tarde. Tá todo mundo vendo o formulário? Tá, né? Sim. Então, vamos lá. Esse daqui foi o formulário que nós montamos, tá? No Google Forms. Aí, aqui é mais ou menos para vocês verem a estrutura dele, tá bom? Então, a gente perguntou tudo para as crianças, o nome, a escola, a série. Introduzimos um vídeo para eles poderem saber do tema. E aí, nós começamos com as perguntas, tá? Sempre assim, mostrando para eles quando errassem e quando acertassem. Aqui seria já a pergunta, tá? Então, vou mostrar para vocês. Se ele errar a pergunta, tem um feedback negativo. Se ele acerta a pergunta, tem um feedback positivo, que é o animal que ele salvaria. A partir desses animais que eles salvavam, eles faziam o desenho do animal, né? E mandavam pra gente. Esses animais vieram para essa exposição aqui, do Padlet. Então, eles vieram, eles votaram já em vários animais, nós recebemos, colocamos o nome da escola e tudo mais. Legal do Kids in Jungle, nós conseguimos ter essa média aqui, ó. Então, nós tivemos 96 alunos que responderam. Temos aqui também qual foi a média de acerto e erro, o nome dos alunos, série, turma e a escola que mais participou, tá? Então, isso daqui seria muito interessante para nós, por exemplo, porque nós não tínhamos nada deles, na verdade, né? A gente ficava meio no escuro. Esse é o do Kids. Ele foi fechado, ele já está encerrado. O próximo, que é o Robots, ele ainda está em vias, que é a parte que a Ana vai explicar. Oi, boa tarde. Ui, desculpa. Não, só para complementar, que vocês viram que no primeiro game eram só 3 escolas participantes. Pode prosseguir, Ana. Isso. Boa tarde, eu sou a professora Ana Lúcia. Então, dando continuidade a essa segunda parte do projeto de gamificação, nós recebemos o convite, né, das professoras Aline e Patrícia. E, primeiramente, a gente gostaria de agradecer por fazer parte desse projeto tão inovador, né? E agora, a gente conta com 11 escolas participantes, né? Esse projeto, agora nessa segunda parte, ele se chama Super Robots. E já na introdução, aí como vocês conseguem ver, que a Patrícia está compartilhando a tela, a gente fez esse vídeo com muito carinho para sensibilizar os alunos. A gente avatarizou a nossa imagem, né, de todas as professoras participantes e robotizamos a nossa voz.
para que eles pudessem se sentir um pouquinho mais próximos da gente, né? Porque por conta desse distanciamento, a gente também quis fazer esse carinho para eles, né? E o objetivo desse jogo era que a cada pergunta que eles acertassem, eles pudessem conquistar uma parte do robô, né? Ele tem mais ou menos o mesmo princípio do jogo anterior, só que então cada resposta eles conquistariam ou as mãos, o corpo, a cabeça e assim por diante, né? E o jogo é composto por 7 perguntas. Ele ainda está em vigência, né? Como vocês podem ver ali as escolas, né? 11 escolas participantes. E em cada pergunta, o aluno ele tem esse feedback, né? Positivo ou negativo. Né? Lá, o bonequinho, a gente coloca bastante essa questão do give, né? Para ele ter essa noção de se ele acertou, se ele errou, e ele vai conquistando essas partes. E no final, ele é convidado para fazer um robô de verdade, né? Com material reciclável. E aí eles são convidados a fotografar essa escultura desse robozinho e nomear. E aí eles mandam um robozinho para a professora, né, no WhatsApp da professora, e aí a gente monta uma exposição com o nome, né, de Convenção dos Robôs, e lá a gente faz o mesmo esquema de apresentação do game anterior, né, mas aí numa proposta de convenção dos robôs. Aí vocês têm uma ideia um pouquinho das questões que nós trabalhamos, e quando erra, né, o robozinho fica tristinho, mas aí ele vai até o final, e a gente tem essa noção também, né, de quantas eles acertaram, e aí o que eles conquistaram com aquela pergunta, e foi muito bacana. Patrícia, a gente está com o tempo já terminando. Mostra direto o Padlet, aí a Cleo pode finalizar aí. Obrigada. Aqui já é a nossa exposição, né? Aqui são os robozinhos que eles mandaram para a gente. A Convenção dos Robôs. Vamos lá. A gente levou bem em consideração a proposta da prefeitura de utilizar, né, materiais reutilizáveis e tal. E nessa segunda parte aí, nesse segundo game, nós tivemos um total, estamos, né, porque ainda está em vigência, nós estamos com um total de quantos participantes? Para a gente finalizar lá? Isso, ó, 248 crianças que já participaram, né, Cleo? Acho E aqui, aqui? acho que a Cleo Cleo não conseguiu. Não tem problema, tá mutada, não tem problema. E só para finalizar ali, para passar olha aqui, ó, os nossos dados, né? Todas as crianças que participaram, todos os dados que o formulário fornece para a gente, o nome da escola, a série, tudo direitinho, as 11 escolas, né? O Google fornece isso tudo de forma bem assim clara para a gente. E o legal é que a gente consegue descobrir também as questões que eles não acertaram para a gente fazer depois um diagnóstico, né? E voltar com esse processo de aprendizagem. Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada aí pelo espaço para a gente ter falado do nosso projeto, tá bom? Obrigada aí. Obrigada. Nós que agradecemos, meninas. Parabéns, assim, imensamente. E aí, só para quem tiver mais dúvida, quiser ver um pouquinho mais desse resultado, eu coloquei aqui no chat, um pouquinho mais para cima, os 2 links para acessar o Padlet, tá? Fiquem aí à vontade. Beth, quem é o próximo? Parabéns, meninas, fiquei encantada com esse Padlet, com esses robozinhos. Eu sou um pouco fã de mão na massa, né? Então, esses robozinhos me encantaram. Agora, então, vamos com ações pedagógicas para a superação dos desafios tecnológicos.
As pessoas que vão apresentar estão por aqui. Deixa eu ver aqui o nome dos autores. Ações pedagógicas para a superação dos desafios tecnológicos. Vocês estão por aí? Da equipe da Escola Mário Lago. Se não tiver, a gente já passa para o próximo para não atrasar muito. Isso. Tem alguém da equipe Mário Lago? Não? Então, Tá, então vamos para o próximo. O próximo, então, é podcast, vídeo, recursos tecnológicos de uma educação humanizante. Quem pode compartilhar conosco sobre esse projeto? Acho que é o professor Arthur, né? Isso. O Arthur está por aí? Oi, gente, boa tarde. Oi, Arthur, bem-vindo. Estou aqui. Pessoal, com grande alegria, né? Eu participo desse bate-papo, né? Porque quando foi proposto nesse sentido, né? Mas eu estou vendo que o pessoal está bem, assim, preparado com material para apresentar, mesmo no tempo de 10 minutos, que é bem escasso, né? E eu falo demais. Mas eu vou tentar passar um pouco, né, do meu objetivo com esse tipo de trabalho. Meu nome é professor Arthur, tenho 20 anos de rede, sou professor da EPG Jean Piaget, estou dando aula para o terceiro ano. É preciso deixar claro que esse trabalho ele foi feito de uma iniciativa própria minha. E eu socializei no grupo. Professor, desculpa, professor. A gente não está conseguindo te ver. Não? Não. Será que você conseguiria melhorar a câmera? Tá, peraí. Deixa eu mudar, então, todo o meu sistema aqui. Porque melhorou agora? Tá me vendo? Não, mas se for muito difícil, aí tudo bem, não tem problema. Só porque a gente não está conseguindo te ver. Abaixar um pouquinho a câmera, melhorou agora? ver sua testa, professor. Acho que ele foi tentar resolver. Aguardar uns instantezinhos, senão a gente passa, né, o próximo e enquanto ele retorna. Gente, só para gente, enquanto ele vai retornando, então, a gente faz assim, então, nos próximos, a gente dá um toquezinho no chat. Voltou. Beleza, Arthur, é só para avisar que a gente vai dar um toquezinho no chat quando tiver faltando 2 minutos para acabar o tempo dos 10 minutos, só para vocês finalizarem ali nos 2 últimos minutinhos, tá? Obrigada. Oi. Tá me ouvindo agora? Perfeito, Arthur, bora lá, pode continuar. Tá. Então, gente, esse trabalho, apenas retomando, eu sou da Escola EPG Jean Piaget, eu tenho 21 anos de rede, e eu tomei a iniciativa de fazer o trabalho com podcast, primeiro que eu comecei a sentir muita falta do contato assim mais próximo das crianças, né? Daquele contato humano, né? De voz, porque nós estávamos trabalhando muito com a tecnologia do WhatsApp, né? E desde o início eu fiz um vídeo de acolhida para eles, que o vídeo até eu compartilhei com o grupo esse grupo de WhatsApp foi criado aqui, e com aquela música Semente do Amanhã, que é do Gonzaguinha, e mostrando para as crianças que esse tempo vai passar, né, que a letra é muito bonita, boa, e essa acolhida, esse fato da gente chegar mais próximo das crianças, nos anima mais ainda, né, nos dá um gás maior, porque a gente não estava só mandando folhinha, né? Só mandando folhinha para as crianças fazerem lição. E o fato de você só mandar folhinha, muitas vezes, faz os pais queriam tirar cópia, e nós dizemos, não façam isso não, até por causa do isolamento social. Então, eu quis realmente trabalhar mais com vídeos, né? Fiz esse vídeo de acolhida, que foi um trabalho muito legal. Depois nós tivemos uma proposta de saberes em casa, foi sobre a borboleta.
e a borboleta significa também a transformação, a metamorfose, e eu tinha muitas fotos das crianças, que eu trabalho muito com foto deles também, e eu fiz uma montagem deles com as borboletas no espaço escolar, né, com a mensagem também de otimismo da música. Por quê? Por que eu faço esse tipo de trabalho? Porque eu entendo que a criança, quando ela é colocada a foto dela no pátio da escola, se apropriando do espaço público que é dela, ela se sente muito mais acolhida. Porque, assim, nesses tempos de pandemia, o pessoal está pensando muito assim em conteúdo, né? E, na verdade, eu acredito que um dos maiores estímulos que a gente tem que dar para nossas crianças é que eles não percam o interesse pelo estudo, né? Que eles pensem que a escola ainda é atrativa, é boa, que eles não se desestimulem. Porque senão a gente fica só na questão do conteúdo muito maçante, né? E às vezes os pais não são professores para ensinar. Então a gente tem que ter essas propostas diferenciadas, né? Que contemple mais o fator socioemocional, né? A valorização da pessoa, né? Nesses tempos de pandemia. O que é interessante, durante as aulas, nós proibimos as crianças de usar celular, né? E agora nós fomos vítimas disso, né? Nós fomos obrigados, né, a pedir que elas usem o celular para fazer lição, né? Então o celular passou a ser o nosso aliado. E então, depois que passou essa proposta da borboleta, que veio dos saberes em casa, veio em junho a proposta de trabalhar a questão das regiões. E nas regiões tinha a lenda. Eu sou um tipo de professor que eu gosto muito de trabalhar essa questão indígena, antropológica, com as crianças, eles amam muito, eles gostam, eles aderem com muita facilidade, né? Porque eles gostam de Halloween, que é magia, que é coisa americana, pagelança eles gostam bastante também. E eu trabalho muito essa questão com eles. E aconteceu de eu ter a ideia de fazer um podcast, queria me aproximar mais deles também, fiz um podcast com a Lenda das Amazonas, contando, narrando para eles, eles mandaram bastante áudios para mim, né? Escrita também, propus a eles que fizessem uma reescrita, eu até postei no grupo lá, e a menina fez até um áudio, a aluna, falando da Lenda das Amazonas em São Paulo, no Rio Tietê, né? Ficou muito legal, defendendo a natureza, tudo. Então, ou seja, articulou-se a questão regional. Então, eu acredito assim, que, pelo que eu percebo, na proposta dos Saberes em Casa, o Saberes em Casa, ele tem essa visão mais artística e cultural, e o resultado ele é bom, ele é melhor. Eu acredito que não dá, em tempo de pandemia, para você exigir muito aquela questão muito conteudista das crianças, porque eu acho melhor ensiná-las a pensar do que ficar acumulando muito conhecimento, muitas vezes, que ele não tem uma orientação de alguém habilitado. Não foi aquele retorno gigante também, né? A gente também não pode falar, porque nós temos as questões das crianças que não têm celular, que os pais saem para trabalhar, que tem 3, 4 crianças, né? Então, ou seja, de um grupo de 28 alunos, eu tenho 20 no Zap, né? Desses 20, 11, 10 me dão retorno. A gente fica até feliz, né, de ter essa quantidade, mas não deveria, né? A nossa felicidade deveria ter muito mais alunos. Mas a nossa escola, preocupada com essa questão, começou a fazer a apostila também, porque para os pais não justificarem, né? Eles não teriam como fazer a lição com a criança, porque não tem o recurso tecnológico. Mas eu acho legal, da parte de vocês, quererem saber o que nós estamos fazendo na escola nesse sentido, por quê? Porque a maior tecnologia que tem na educação somos nós, os professores, né? Depende como nós manipulamos, né? Depende como nós vamos trabalhar com as crianças, o que nós pretendemos fazer. Então, essa é a tecnologia mais necessária, né? Eu fico imaginando que se nós tivéssemos época de pandemia e não tivéssemos esses recursos, né? Como que seria, né? Será que estaríamos com um mimeógrafo?
teríamos que manipulá-lo de forma diferente, se houvesse uma necessidade, né? Então, eu penso que o trabalho que foi feito com o podcast, inclusive eu socializei com um grupo de professores no Zap, e alguns professores aderiram, como a professora Malu, eu convidei ela para participar aqui, para ela socializar com vocês também, não sei se ela está participando, e ela disse, olha, Arthur, o retorno dos meus alunos do quinto ano foi muito bom, eles gostaram bastante e tal, e como a minha característica é trabalhar questões assim, tanto é que eu tenho alunos assim, eu estou dando aula com o terceiro ano, se um aluno de primeiro ano me vê, trabalhando temática indígena com os alunos, aí depois ele diz, professor, eu sonhei que o senhor me chamava para dançar do índio com os seus alunos, eles já se convidam, porque eles gostam, eles têm isso como referencial. Então, ou seja, o meu trabalho, nesse período de pandemia, o meu desafio foi trabalhar o podcast, depois eu fiz, porque estava chegando o folclore, eu gosto muito de falar de folclore. Trabalhei a questão para os professores, né, mandei também para eles delimitarem qual seria o campo de atuação do folclore, né? O folclore não fica somente na exposição de cartazes como intermédias, folclore, tem o folclore do dia a dia, que pode ser trabalhado, né, com as crianças, né, na escola, folclore o ano todo. Então, graças a essa tecnologia, eu não fiquei somente na folhinha, que eu não sou muito fã da folhinha. Eu acho que a gente tem que ter uma dinâmica diferenciada com as crianças para chamar a atenção e dizer para eles, olha, vocês estão aí, mas nós estamos aqui, nós estamos com vocês, esperamos um dia voltar, né, e com todo o gás, continuar o nosso trabalho. Não sei se já passou os 10 minutos, gente, eu preparei uma coisa totalmente diferente de ser escrito, mas eu estou falando do que eu me lembro aqui. Eu espero estar contribuindo, né, com o debate também, conforme a proposta de vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente responde. Eu procurei delimitar bem... Contribuiu sim, professor. Não, sempre contribui. Obrigada pela sua fala, pela sua partilha do seu momento. E a gente vai ter perguntas para você daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai passar para o próximo. E aí, no final das apresentações, a gente vai vir com os comentários e compartilhando, tá? Agora, vamos receber o projeto, o grupo, o ensino remoto por meio de ampliações de recursos tecnológicos que consideram as realidades da comunidade escolar. Quem vai compartilhar isso conosco? Olá, boa tarde. Eu sou a Luana, coordenadora da Escola Ione, e assim, o que eu trago hoje como grupo, né? Então, pertencentes ao nosso projeto, a gente tem um PowerPointzinho que eu enviei, ele é um resumo do nosso trabalho. Como eu falo demais, se vocês, por favor, conseguirem colocar, eu vou dialogando um pouquinho em cima dele. Sim, pronto, já estou colocando aqui, só um minutinho, tá? Ok, e eu vou falando enquanto isso. O nosso projeto, ele não é nenhuma novidade. Nossa, mas fizeram uma coisa muito tecnológica. Não, na verdade, nós ampliamos os recursos que já eram utilizados por algumas professoras. E aí eu trago aí, né, esse nosso título, né, pode, por favor, manter aí, potencializar o ensino remoto por meio de ampliações de recursos tecnológicos que considerem a realidade das comunidades escolares em prol das garantias de direito. Por que isso? Assim como o nosso colega anterior falou, para a gente já tem uma dificuldade com a questão de tecnologia e nós temos umas condições favoráveis para isso. Eu tenho aqui computador, eu estou com celular de uma última geração, eu tenho a internet que funciona, isso é a minha realidade. E mesmo assim eu tenho dificuldade. E a gente pensou nas pessoas que estão lá. Então, na nossa escola, só para situar um pouquinho, ela fica numa região de Pimentas, num lugar bem ermo. Então, é a cidade de Tupinambá, uma região super vulnerável. E aí, nosso impasse é como a gente exige algo, sendo que os recursos, de repente, são limitados. E aí, o que a gente fez? Pode, por favor, passar para o próximo slide. Então, mediante a emergente situação das escolas sendo fechadas em todo o mundo, nós, educadores, ficamos preocupados como contemplar esse aluno, o que a gente vai fazer, qual que é a realidade desse aluno.
Adianta a gente inventar mundos e fundos e ele não ter acesso? Não, não adianta. E aí, que tipo de subsídio, então, a gente vai dar para essa comunidade? Como que a gente vai atender esses alunos, né? E aí, qual que foi a nossa ideia? Eu, como coordenadora, fazer a escuta, de fato, do que eles teriam como recursos, né? E aí a gente fez o levantamento que o WhatsApp, o Facebook e os recursos impressos seriam as melhores mediações. Então, desde o início, a gente está fornecendo material impresso, ok, mas cai naquele ponto. É um material impresso, mas não tem a pessoa que vai estar transmitindo esse conteúdo não tiver um embasamento teórico, é difícil para o pai dar uma lição de algo que ele não tem uma metodologia. Então, apesar da gente estar mandando esses recursos, fornecendo esses recursos impressos, o que a gente vai fazer mediante isso? Vamos ver qual que seriam os canais. Então, WhatsApp e Facebook. Então, é isso que a gente vai potencializar. Eu, como coordenadora, eu sempre acreditei na inovação, novas metodologias, não só nesse momento de pandemia. A nossa escola ela é maravilhosa, ela tem data show, ela tem lousa digital, ela tem uma série de recursos. Nós temos os netbooks, os carrinhos de netbooks. Ok, então nós já fazíamos um trabalho voltado um pouco para a tecnologia e eu sempre fomentando, orientando, solicitando que fossem usados. E aí a gente tem vários professores, é claro, né? E o que eu fiz? Esse projeto... todo ano a gente participa, a gente gosta de participar da Expo Criatividade, nós gostamos sim do lanche, ele é ótimo, a visita monitorada, está sendo bem difícil para a gente fazer essa adequação, porque a gente gosta de ir até o local e agora nós não estamos indo, fizemos essa adequação desse projeto. E professora Helenice, infelizmente, ela não está conosco, então ela fomentou esse trabalho, ela pediu para mim participar, ela pediu para a gente escrever a escola, ela que deu aquela pincelada. E aí eu olhei para uma situação inicial da escola, onde nós estávamos iniciando um trabalho de escuta para a gente ver os recursos que a gente utilizaria. E aí eu comecei a fazer um retrocesso, né? Se você puder, então, só vou falar um minutinho dessa foto. Então, essa foto é uma reunião do Google Meet, então, assim que a pandemia surgiu, eu usei esse instrumento para a gente se organizar. Então, nessa foto, tem a minha colega que está aqui presente, a Roseli Amaral, ela de máscara. Felizmente, ela é minha vizinha, então eu consegui ir até a casa dela e eu estou segurando um celular, não dá para ver muito bem, mas eu estou segurando um celular e a Helenice está na foto. Então, nós fizemos as conversas virtuais para a gente poder montar esse projeto. Vou pedir para avançar, por favor, o próximo slide. Bom, aqui nós temos a professora Helenice, ela leciona no 5º ano, há muitos anos. E a professora Helenice sempre foi um exemplo de pessoa que amplia as aulas, de vivências digitais. Ela sempre usou a lousa, o data show, os netbooks. Então, não basta a gente ter a ferramenta, nós temos que utilizar. E a Helenice sempre utilizou. E eu quero fazer o destaque para essa tela. Então, ela já tinha há muito tempo, ela já tem há um certo tempo, um blog educacional. Então, essas fotos são do blog da Helenice, o nosso blog, né? Ele chama-se, eu vou deixar o endereço para vocês, quem quiser depois pesquisar, olhar, se tiver dúvidas, eu posso deixar o telefone da Helenice, porque assim, qual que é o objetivo maior? Então, eu descobri uma ferramenta, eu acho que é importante nesse momento, eu ajudar o outro que ainda não está nesse processo de descoberta, para que a gente possa avançar. Então, esse blog, ele é excelente, ele tem uma série de vídeos, então a Helenice tem facilidade de colocar vídeos, de colocar livro, de colocar fotos. Então, a gente fomentou esse blog, dispôs para a comunidade, mas sabendo que ela tem ali as limitações. Então, a gente vai colocar, tem esse blog e tem as orientações aí pelo WhatsApp. O Facebook da escola, estão sendo passadas as aulas dos saberes, e a gente complementa com o blog e com os auxílios que a gente precisa dar aos pais por conta do WhatsApp. Então, esse é um pouquinho da parte aí da Helenice, que sempre acreditou em tudo isso, né? Sempre possibilitou a prática diferenciada, mas sempre considerando um caráter interativo professor-aluno e pensando em cada realidade. Então, a gente fez essa adequação. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, eu estou quase finalizando, e aí eu queria falar um pouquinho da professora Roseli.
Então, a professora Roseli está conosco a partir desse ano, então ela iniciou na escola esse ano, e ela veio me pedir no início do ano, né, conversar com a equipe docente, com a equipe gestora, se ela poderia utilizar o WhatsApp. Então, assim, eu confesso que eu nunca utilizei o WhatsApp e eu nunca sugeri para que o professor usasse. E quando a Roseli veio super empolgada, explicando que sempre usou, que acha que é uma ótima ferramenta, que tem conseguido desenvolver um bom trabalho, o que eu o momento dela, é claro, se ela vem com uma ferramenta antes da pandemia que ela utiliza, eu respeito, e a gente falou que ok, você pode usar. Só que assim, foi um rito de passagem, uma coisa que até para mim era um pouco difícil eu pedir para que todos os professores usassem, e de repente eles vão ter que usar para a gente poder fazer um acompanhamento. E como que a gente vai chegar num ponto desse? Então, o que eu gosto sempre de fazer? Potencializar o que dá certo. Como a Roseli já tinha esse trabalho de WhatsApp, então, quando aconteceu a pandemia, e a gente escutando os pais que o WhatsApp seria um bom recurso, a gente pediu para que a Roseli socializasse as suas práticas com os demais professores. E aí, por meio dela falar bem desse recurso, os demais aderiram. Então, nesse momento, nós temos toda a escola com WhatsApp, a gente respeita o sentido tem professores que ficam logados o tempo inteiro, tem professores que fazem plantão, a Roseli faz uma aula por semana e fica para tirar dúvidas. Então, o trabalho em si que vai ser feito com essa reunião, ele é respeitado de acordo com cada um, porque acho que é um momento importante da gente pensar, será que o professor está em condições? Será que ele tem não digo a capacidade, será que ele vê isso como importante? Então, cada um está no seu tempo. E como a Roseli já estava num tempo muito além, por meio das práticas dela, ela potencializou esse trabalho e a gente conseguiu ainda, com uma andorinha, quem disse que a andorinha não faz verão, a gente conseguiu, por meio da Roseli, que já usava essa ferramenta, mostrar o quanto essa ferramenta é importante. Então, aqui, essa tela que vocês estão vendo, já é um recorte do trabalho feito pela Roseli, né? E ela tem uma devolutiva muito legal, porque quando a gente faz esse trabalho, a gente vê as crianças sorrindo com atividades, mostrando, fazendo questão de caprichar, eles dão essa devolutiva, porque o distanciamento, ele está existente. E como a gente minimizar esse distanciamento? Então, realmente, com esse contato com o aluno. E o WhatsApp foi uma tremenda ferramenta, né? Foi mas o WhatsApp todo mundo tem. Não, a gente potencializou algo que já existe, respeitando cada um, professor e alunos, e aí, por meio disso, nossa equipe está um trabalho super interessante, nós estamos conseguindo contemplar todos, fazer acompanhamento, e esse é um pouco do nosso trabalho, que não é nenhuma novidade. Então, acho que nesse momento também, às vezes a gente está querendo criar, mas já tem coisas existentes muito interessantes, então vamos potencializar o que já existe, ouvir essa comunidade para ver se está dando certo, e vamos seguir adiante. Obrigada, professora Luana, pelas suas contribuições. Okay. E vamos utilizar mesmo os recursos que nós achamos que é do cotidiano, que é comum, né? Mas que dá para ser utilizado de diferentes formas, principalmente na educação. Então, a gente pode dar prosseguimento aqui para o próximo projeto. Eu só queria falar uma coisinha rapidinha. Assim, eu sei que tem algumas que estão presentes, assim, a Roseli, ela pediu para mim falar, mas ela está presente também. Então, assim, pode ser que a gente tenha nesse grupo, nessa sala, pessoas que ainda têm dificuldade com essa ferramenta, pessoas que querem saber como que inicia. E a Roseli, ela já faz isso há muito tempo, ela já tem seu WhatsApp há 5 anos nas escolas. Então, quem tiver dúvida, de parte, mas como eu faço com os pais, né? Silenciar, mas o pai toda hora quer me incomodar à noite, de madrugada, final de semana. Então, a professora Roseli, ela tem já umas estratégias. E aí, na medida do possível, da necessidade, quem tiver algum diálogo, algum questionamento, pode colocar aí no final, que eu acredito que ela vai ter todo o carinho em responder. Isso, okay. Compartilha com a gente essas dicas que são muito bem-vindas. Obrigada. Nada. Então, gostaríamos de ouvir agora o projeto Covid-19 e Educação, o uso das tecnologias digitais mediando as novas práticas pedagógicas no processo de aprendizagem. Professora Nívia, é com você, alô.
Pode. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Nívia. Pro, você pode colocar aí para mim, por favor? Eu não sei, eu ia tentar colocar da minha casa, mas o áudio não está saindo. Eu pedi uma ajuda da Pro. Um minutinho, Pro, só um minutinho. A gente Obrigada. já vai colocar aqui, Nívia. Pro, Nívia, é o primeiro vídeo, né, que você narra? Isso? Isso, pode ser esse, pode ser o PDF. Eu mandei em várias formas, né? E aí eu fiz em Ocan, no aplicativo Ocan, que eu utilizo muito com meus alunos. Esse aqui, né? Posso... vou dar Isso, pode. Então, aí é o meu título do meu trabalho, né? Eu não sei se esse é o PDF ou é o vídeo, Pro. Eu mandei 2 para você. Esse é o vídeo, mas a gente não está conseguindo ouvir, Alex. Ouvir. Nívia, se a gente colocar o PDF, você vai falando? Pode ser? Pode ser. Alex, você está com o PDF fácil aí? Você quer que eu coloco? Alex? É bom você colocar, o Paula. Eu tô sem... Beleza. Tá bom. Nívia, já compartilho, tá? Obrigada. A gente ficou em dúvida, eu achei que você queria que fosse... Não, o que saísse, eu fiz vídeo. Ah, você foi todas as tentativas. Foi todas. Beleza. Quando começar a compartilhar, vocês me avisam aí. Tá compartilhado? Então, tá compartilhado. Então, esse é o primeiro slide, né, o tema do meu trabalho. Eu sou Nívia, da EPG Castro Alves, eu tenho uma sala de primeiro ano lá. E, então, é o Covid-19 Educação. Saiu Pro... Tá, pera só um minutinho. Agora foi. Foi? Ainda não. E agora? Também não. Quer que eu passe por aqui? Eu tenho aqui ele. Ai, gente, desculpa. Pode ser. É aquelas tentativas doidas, né? Só um minutinho. Ah, eu acho que saiu mesmo. Tá abrindo aqui, só um pouquinho. Já vou compartilhar. Pronto. Deixa eu só colocar aqui como uma apresentação. Vai lá, Nívia. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, novamente. Eu sou a professora Nívia, da EPG Castro Alves, eu tenho uma sala de primeiro ano lá, e o tema do meu projeto é Covid-19 Educação, o uso das tecnologias digitais mediando as novas práticas pedagógicas no processo de aprendizagem. Pode passar o próximo, por favor? Este projeto tem por objetivo compartilhar uma nova experiência que a educação está enfrentando nesse momento de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, que é o ensino remoto mediado pelo uso das tecnologias digitais. Uma experiência que até então era pouco utilizada por nós professores, né, porque até então nós só utilizávamos eles para fazer as provas, procurar atividade, imprimir, né, aquela coisa bem básica. E hoje, nesse momento, é material indispensável, uma ferramenta
indispensável, muito importante para alguns, e menos utilizada por nós, mas que nesse momento a gente está aí, né, aprendendo a ter que usar, né. O objetivo desse projeto eu fiz por ressignificar a educação para desenvolver novas habilidades e competências através do uso das tecnologias digitais, buscando novos meios de proporcionar um ensino à distância, com qualidade e grandes benefícios que a internet pode proporcionar aos alunos. O desenvolvimento foi assim, como alguns falaram, né, eu tive muita resistência quando a minha escola propôs o uso do Facebook e do grupo do WhatsApp. Eu também não concordava, a princípio, relutei muito, porque eu vinha trabalhando, eu sou de outra rede do estado, e lá a gente utiliza a plataforma Classroom, e estava dando muito, dá muito certo, então você faz o material, você joga lá e os pais têm acesso. Porém, com muita discussão, numa reunião de hora-atividade, foi decidido, com todos os professores da escola, que nós teríamos que criar um grupo do WhatsApp, que era a melhor opção. Então, eu criei o grupo, hoje eu tenho os 28 alunos participativos, achei os últimos que faltava, eu peguei e lacei agora, nesses últimos dias, eu lacei, eu tenho 28 alunos presentes por enquanto, né, e aí combinei como seria a minha rotina de atividades do dia a dia. Pode passar a próxima, Pro. Aí, com o passar dos dias, assim que logo iniciei, alguns pais pediram para estar passando as atividades não só pelo WhatsApp, mas pelo e-mail, então então estava dividido. Mas mesmo assim, era pouco o retorno. Então, o que eu fiz? Diante de uma mensagem de uma mãe que tem suas dificuldades, e ali ela colocou para mim que estava tendo dificuldade de fazer a lição com a filha, porque a internet era muito ruim onde eles moram, o celular dela não era de última geração, era muito fraquinho, então ela não tinha condição de estar vendo todos os dias no WhatsApp. E aí, conversando, né, fiz uma pesquisa com os pais para saber dos outros o porquê, a maioria também relatou esse mesmo problema. E aí, com a minha parceira Simone, que está aí também assistindo junto com vocês, minha parceira de sala, a gente está trabalhando junto, conversei com ela também colocou esse mesmo problema que estava acontecendo na sala dela, e aí resolvemos criar uma apostila, porque até então a escola só estava trabalhando com o Facebook e o grupo de WhatsApp. Eu falei, olha, eles são o primeiro ano, é muito difícil, estão no processo de alfabetização, vão pedir autorização para criar uma apostila? E aí foi onde conversamos com a gestão escolar concordou em a gente produzir uma apostila, pediu para que a gente fosse entregar, e de junho para cá está sendo muito maravilhoso, gratificante, gente incrível, a maioria dos pais estão agora participando, mandam suas atividades, estão agradecendo, porque todos os dias eu mando o recadinho da atividade, explico, e eles vão fazendo, e logo em seguida já manda as fotinhos, as crianças já mandam áudio. Então, foi um momento, assim, que deu super certo a apostila para o primeiro ano, né? E aí começamos, né? A metodologia utilizada, que eu utilizo até agora, é os aplicativos, né? Que eu estou utilizando, até eu fiz um para vocês no Ocam, mas o som não saiu. Então, é a contação de história que eu faço, as chamadas importantinhas para os recadinhos, criei eu em uma bonequinha também, fiz com uma professora lá do primeiro, né, trabalho, eu criei eu em uma bonequinha para estar incentivando eles, né, e mostrando que nós, mesmo longe, podemos estar presentes e juntinhos, né, de uma forma mais lúdica, mais criativa. E os aplicativos, né, que eu tive que aprender, de início é muito difícil, mas com tempo e paciência você consegue, que é o Ocam, o InShot, o Canvas, e os vídeos do YouTube, que também facilita muito, né. Pode passar a próxima, Pro. Aqui são algumas fotos de alguns alunos, então, assim, ó, a maioria fazendo apostila, mandando as atividades. Também tenho aqui um menininho fazendo atividade de artes, porque eu também especializei em professora de artes, então a gente acaba incluindo uma coisa a outra, então puxa um tema, do tema sai uma criatividade. Um aluno aqui fazendo o programa Saberes, que é o telefone sem fio. Estou eu aqui em bonequinha, sempre agradecendo, mandando recadinhos de apoio, mensagens de saudade.
E embaixo, algumas fotos de uns vídeos que eu faço todos os dias de atividades que precisa de uma explicação melhor, né? Então, eu coloco lá e monto. E o primeiro é um vídeo de um aluno, eu não sei se vocês vão conseguir, até mandei para a Beth, para o Alex, a Paula, que ele está lendo à distância, e a mãe compartilhou esse momento comigo, gente, então prova que se a família tiver em parceria com a escola, com o professor, esse ensino dá certo, sim. É só ter paciência, persistência e, força de vontade que dá certo. Próximo pro... E aí, finalizando, né, conclusão, acredito que o uso dessa tecnologia só veio para acrescentar bons conhecimentos e boas práticas pedagógicas. Claro que não iremos atingir todos os alunos, pois nesse novo ensino também nos mostrou como é grande as desigualdades sociais que encontramos em cada parte do mundo, no qual que tem uma boa estrutura e condições econômicas e sociais, tem mais facilidade de aproveitamento nesse tipo de ensino, do que aqueles que vivem em situações precárias e necessitam de meios para tentar ter um ensino presente em sua vida, que foi o caso em que eu criei as apostilas para quem não tinha um bom celular ou um bom acesso. Também mostrou a importância do convívio da família, nesse momento que os pais só tinham aquele tempinho para fazer a lição de casa, e agora não é apenas uma lição de casa, né? Agora é uma necessidade que os pais têm que estar ali ensinando, claro, não tem toda a metodologia que a gente tem, mas eles estão tentando, da melhor forma, passar isso para a gente. E eu acredito, ressalto que a educação e tecnologia formam, sim, uma importante parceria, e tendo esse instrumento como um grande recurso pedagógico, nos propõe um novo paradigma, a construção de novos conceitos e práticas pedagógicas. E o resultado de tudo isso será a mediação de parceria entre professor, pais e alunos, numa transformação de novos conhecimentos e uma aprendizagem mais significativa e dinâmica. Próximo. Obrigada, professora Nívia. Agradeço vocês. Não sei se, Beth, você vai conseguir passar o videozinho do meu aluno Fernando. Vamos tentar aqui, Beth. Oi, eu vou interromper aqui, então, meu compartilhamento, para você colocar o seu, tá, Alex? Tá, vamos ver se a gente consegue aqui, tá? É muito legal, gente, ele começou, a mãe já começou ele silabando, e agora ele está lendo pequenos textos, curtinho, e olha, foi um momento maravilhoso, gente, é muito bom, assim, você receber esse trabalho que vale a pena. É trabalhoso, é difícil, mas vale a pena. Vamos tentar aqui, tá? Zazá é a zebra que murra no ela é da Liz. Muito bom, né? É um pedacinho só, né? Eu tenho vários outros, mas esse acho que já dá para entender o projeto que eu fiz e a alegria de a gente estar, mesmo nessa dificuldade desse distanciamento, vale a pena a gente ter esse esforço e tentar, sim, buscar sempre ajudar os nossos alunos a chegar ao bom ensino. Obrigada a todos. Obrigada pro Beth, pro Paulo e pro Alex. Vale muito a pena, Nívia. Obrigada. E a minha parceira que deve estar assistindo aí, Simone. Obrigada por ter compartilhado com a gente, de grande valia tudo que você fez. Eu vou convidar aqui, então, para estar compartilhando com a gente também agora o projeto Plano de Tecnologia Aplicada à Sala de Aula em Tempos de Isolamento Social. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Marluce, sou a coordenadora aqui do Amador Bueno, na região da Praça 8. Acho que alguns de vocês conhecem, né? Vamos lá, então, a gente vai dar uma acelerada aqui, porque a gente tem um aplicativo chamado Sway, já falando de uma tecnologia, né? E
E se a gente tiver um tempinho e vocês gostarem, a gente tem mais algumas coisinhas para apresentar, né? Isso vai depender aí do tempo, então eu vou acelerar, tá bom? Vamos lá, então. Bom, logo no início aí da surgimento, né, do isolamento, a nossa primeira preocupação foi em alimentar, né, o nosso grupo de WhatsApp. A gente já tinha fomos até a escola, né, e fizemos então aí uma busca desses contatos e conseguimos incluir a maioria dos pais, né. Claro que inicialmente isso não aconteceu de pronto, mas assim como no decorrer da entrega das cestas, a gente conseguiu então, incluindo o contato de praticamente todos os pais, né? Hoje, a gente tem aí uma média de 10 crianças que não participam, né? Não estão no nosso grupo de WhatsApp. A princípio, foi um grupo para pais, né? A gente optou em não disponibilizar, não incluir o contato das crianças, e sim das famílias, também pensando nessa questão de envolver a família, né, colocar a família ali para participar mais de perto, né, e também considerando que a maioria das crianças realmente utilizam o celular ou o computador dos seus familiares. E aí, então, a gente iniciou um trabalho, né, logo no retorno do recesso, os professores, no primeiro dia, já fizemos reuniões, né, e naquela semana a gente verificou que os pais estavam com muitas dúvidas. E aí, então, surgiu uma preocupação geral na equipe de dar um suporte para essas famílias, né, nós já tínhamos ali todos praticamente no grupo, e ficou um pouco confuso no início, né, por conta que o saber estava ali de forma geral, né, contemplando a educação infantil a EJA. E aí, então, a gente começou lá um estudo, né, lendo todos os documentos, né, que vocês conhecem, né, todas as orientações, e foi muito intenso, gente, muito intenso mesmo. Praticamente a gente trabalhava 24 horas aí por dia, né, a gente acabava a reunião no Google Meet, a gente já usava esse recurso, e aí vinha, então, o WhatsApp, né, continuávamos, então, lá no WhatsApp. E aí, a partir desse momento que a equipe decidiu, né, foi uma decisão coletiva, né, houve uma sensibilidade da equipe em fazer algo, né, para que a gente conseguisse fazer uma mediação, então, com as crianças, né, a gente tinha aí 2 desafios. Primeiro, que era como a gente encaminha atividades para essas crianças, né, já com a preocupação da mediação, e também como poderíamos fazer uma interação com as crianças. Então, tivemos aí, né, tem algumas fotos das reuniões, né, que nós realizamos, né, tivemos, inclusive, aqui nessa foto, a gente tem a participação de uma psicóloga, porque no começo, talvez agora também, né, que a gente já trabalhou muito, já está há muito tempo aí em isolamento, a gente ficou meio perdido, meio desequilibrado, né, com angústia. Então a gente conseguiu a parceria com uma psicóloga que entrou na nossa reunião, né, acalmou um pouco os nossos corações, e seguimos, né, fizemos reuniões virtuais já com os pais, né, fizemos também, montamos uma comissão de pais, no qual ainda está bem um trabalho inicial, né, tivemos pouca participação, mas também eles não conheciam esse recurso, né, que também nós temos aí na escola, que é a comissão de pais, já acontece em algumas escolas. É um trabalho inicial, né, que acho que foi bacana começarmos nesse momento, né, precisando tanto ouvir as famílias. E aí tivemos, né, aqui algumas fotos, eu não vou passar foto por foto para não levar muito tempo, a gente tem coisas bacanas para mostrar, tá? E aí, então, o que ocorreu? Todo o nosso trabalho foi fundamentado em pesquisas,
né? Então, a partir do momento que nós decidimos fazer, então, um trabalho de intervenção, de mediação, surgiu a primeira pergunta, né? E agora, o que a criança tem em casa? Ela tem um computador, ela tem um celular, ela tem acesso à internet, como que é esse acesso? É apenas dados? Ela tem Wi-Fi? Como é que é, né? E aí, então, surgiram as pesquisas. E aí eu vou convidar a nossa professora Marluce Angélica para estar falando um pouquinho sobre as pesquisas. Vamos lá, Marluce? É a minha xará, viu, gente? Vamos. Duas Marluces. Boa tarde, pessoal. Eu sou professora do 3º ano da tarde da escola, e aí, dando continuidade à fala da coordenadora, nós ficamos como fazer uma intervenção nessas famílias, né, como ela disse. E aí, com base nisso, nós montamos pesquisas, onde nós conseguíamos descobrir a realidade dessas famílias. Então, por meio dessa realidade, foi que começaram as primeiras ações. Eu vou pedir só para a Marluce subir um pouquinho. Sim. A primeira pesquisa, dá para subir, Marluce? Tá? Na primeira pesquisa, então, nossa preocupação era saber aqui como os alunos acessavam o programa, né? E aí, por isso, nós percebemos que era sempre através do link que a gente já enviava no grupo do WhatsApp, que nós já tínhamos, né? E aqui a gente já teve um primeiro contato. Então, 73% tem acesso ao WhatsApp, a uma internet de alguma forma, né? Pode passar o próximo, por favor. Opa, peraí, foi demais? Mas a gente ainda tinha aquela dúvida, né? E como é esse acesso à internet? E esse restante que não apareceu, né? Que não assiste o programa? Por que não assiste o programa? E aí, então, nessa segunda pergunta, como é o acesso à internet, a gente consegue visualizar 57% deles assistem pelo celular da família, o que era um dado bem importante para a gente conseguir adequar até os horários, pelo computador da família, alguns alunos, os maiores, geralmente, eram pelo celular próprio, e um número que a gente ficou muito preocupado, os que não tinham acesso à internet. Então, a gente já marcou outro ponto para tomar. A partir disso, que a gente já sabe quem tem acesso, quem não tem, a preocupação passou a ser, e que ferramentas vamos usar? E aí vem a questão, que recursos eles conhecem? Talvez não tenham acesso, mas conheçam e a gente possa incentivar isso. O WhatsApp, como já era esperado, o YouTube, porque já eram ferramentas que eles estavam utilizando, e aí surge o Facebook, mais para frente minhas colegas vão explicar, né, como foi, o Google Sala de Aula e o Instagram. Novamente, o nosso olhar atento aqui para as crianças que não têm acesso à internet, a nossa preocupação ainda é bem grande com eles, tá? Pode passar. Outra preocupação da escola sempre foi saber se a família estava acompanhando esse aluno e como estava sendo a percepção das famílias em relação ao programa, porque a gente tem um olhar pedagógico e os pais não, como outros colegas já disseram. E aí a gente percebe que uma grande maioria assiste na companhia de um dos responsáveis ou de um irmão mais velho, mas ainda tem uma porcentagem aí que assiste sozinho e uma parcela que não estava assistindo o programa, né? Então, a gente começa já a visualizar também a realidade das famílias. Outra questão que a gente consegue ver a percepção que as famílias estão tendo dessa aprendizagem foi com essa pergunta, como você avalia o programa, né? E a gente percebe que tem aqui uma pequena parcela que assinalou que achava ruim, mas precisava ser trabalhado, né? Talvez faltasse, então, a gente criar intervenções que pudesse mostrar para eles que não era um programa ruim, era um programa que atingia várias etapas escolares, né? E na visão do aluno. E aí, na visão do aluno, a gente já percebe que a grande maioria dos alunos gosta do formato do programa, porque eles conhecem melhor a realidade, às vezes, do que as próprias famílias, né? Porque estão na escola, trabalhando com a interdisciplinaridade, com outras turmas, né? E aí foi bem interessante esses resultados. Nessa primeira pesquisa, a gente conseguiu, então, embasar o nosso trabalho, pensando como a gente ia trabalhar dali para frente. Só que nós não paramos com as pesquisas, porque foi se prolongando, né, esse distanciamento, esse isolamento, e aí a gente sentiu a necessidade de ver em outros meses
a realidade das famílias novamente, porque foram mudando, foram entes perdidos, empregos, as realidades foram mudando, e aí a gente foi dando continuidade. E, por fim, em julho, a gente teve a pesquisa com os professores. Nós já tínhamos, então, bastante material coletado com as famílias, e aí com os professores a gente conseguiu avaliar as nossas práticas, repensar alguns conteúdos, né, e mudar algumas coisas. A professora Nilda vai dar continuidade aí, para não estender muito, e vai explicar um pouquinho melhor essas mudanças. Olá, boa tarde, professora Nilda, do Amador. Então, aí veio a questão dos horários, né, das rotinas. Juntos nós elaboramos os horários. A princípio era uma loucura, né, como a coordenadora já falou, trabalhávamos de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário, né. Aí foram elaborados juntos o horário, a rotina dos alunos e dos professores. Então, no início, nós tínhamos que assistir, né, os saberes também, porque não tinha por escrito ainda, antecipado, para nós termos o conteúdo, né, e assistimos juntos também. E aí elaboramos horário para os alunos, para os professores, de manhã e à tarde. Por causa dos saberes de manhã, também tinha o horário da tarde, que a gente tirava dúvida. Aqui, o que vocês estão vendo, esse é o horário atual, tá bem bonitinho, hoje está o horário atual, né? Mas antes era de manhã à tarde. Aí, com a necessidade, com o passar do tempo, com as questões de doenças que surgiram, né, no decorrer do tempo, de estresse também, aí nós elaboramos esse horário que só trabalhamos de manhã agora, né, do meados de setembro para cá, nós trabalhamos só pelo período da manhã. Ok? E tem uma rotina de trabalho para o professor e para o aluno, né, dos horários. E temos os recursos que nós utilizamos, né, temos pelo WhatsApp, os formulários, as minhas colegas outras vão falar depois mais sobre eles. E o Facebook também, que foi uma tentativa, também tem uma outra colega que vai estar falando, tá? Só vou estar citando eles aí. Então, esse aqui é o modelo de formulário que a gente envia por link pelo WhatsApp. Ok? Boa tarde, sou a professora Shirley, do 5º ano tarde, lá do Amador Bueno, e eu vou falar um pouquinho, rapidamente, porque o assunto é bem extenso, mas eu queria falar um pouquinho sobre alguns recursos que nós utilizamos lá. Assim como outras colegas já falaram do recurso do formulário do Google, que é um recurso excelente que a gente vem utilizando lá no Amador, mas de uma forma muito articulada e planejada. Então, a gente continua realizando os nossos planejamentos semanais. Então, os professores, de acordo com o ano, se reúnem de forma virtual, assim como estamos fazendo agora, e planeja em cima dos saberes em casa e dos conteúdos mínimos. E, através desse planejamento, é elaborados formulários. Esses formulários são interdisciplinar, ou seja, eles se conversam, né? Nós fizemos 4 formulários por semana. Na segunda-feira vai os formulários dos especialistas, que é formatado pela coordenadora. Os especialistas passam as atividades para ela, com antecedência. E nós, professores, formatamos, depois de muita pesquisa, estudo, tentando alencar tanto os saberes em casa, quanto os conteúdos mínimos de acordo com o ano, com a série. E, no final, se torna um trabalho excelente, onde a gente pode alcançar os alunos através dessa nova comunicação, né, à distância, e também repensar a nossa prática, porque através das respostas, e que a gente consegue encontrar aí as dificuldades que eles apresentam, onde a gente precisa replanejar, consegue ter uma avaliação de como a gente atingiu esse aluno ou não. Os formulários são feitos em grupos, através dos professores, de acordo com a série, o ano, e tem sido um trabalho excelente, de um retorno também muito bom, para os alunos que têm acesso à internet, e a gente vai entrar nas nossas pesquisas, porque não é só o formulário, não só o acesso online, a gente também pensou naquele aluno que precisa de um outro recurso, que não é o tecnológico, infelizmente.
Então, esse é um modelo que vocês estão vendo aí de um formulário de 5º ano. A gente pede tanto para que eles respondam de forma virtual, a resposta vem para o e-mail, para o drive do professor, mas também existem muitas atividades dentro do formulário em que eles podem gravar vídeos, tirar fotos e mandar no grupo do WhatsApp da turma. Depois a gente também contextualiza tudo isso de forma coletiva. Todos os professores são envolvidos em todas as atividades. E depois do formulário feito, os formulários semanais são realizados, entregues para a coordenadora com antecedência, para que seja disponibilizado na próxima semana, para que todos também possam ter acesso a esses formulários. E através desses formulários a gente elabora apostilas. Essas são as apostilas, modelos de apostila do amador, para cada... E aí nós temos a apostila do 2º e 3º ano, do 4º ano e do 5º ano. As apostilas são todas elaboradas em cima das atividades dos formulários. Nós adaptamos para algumas atividades que não tem como eles realizarem virtualmente, mas toda atividade está dentro dessa apostila. E mesmo que o aluno não tenha acesso à internet, mas se o pai ou a mãe, em algum momento, conseguir acesso ou conseguir, de alguma forma, entrar em contato com o professor, estamos sempre disponíveis para ajudar e mediar essa criança na compreensão desse material. E aí agora a gente vai passar para a próxima professora para falar um pouquinho mais, porque o assunto é longo. A gente só vai pedir a gentileza de informar aqui, então, rapidamente, que já deu o tempo, encerrou o tempo, mas se vocês puderem, por gentileza, ir finalizando, né, concluindo, tá bom? Obrigada, meninas. Tá bom. Amabile, você pode falar, então, um pouquinho das apostilas adaptadas? Tá, então eu vou falar bem rapidinho, né, que a gente já estourou o tempo. Eu sou a professora Amabile, do atendimento educacional especializado, e o Amador Bueno é uma das escolas que eu atendo, né. Então, desde o começo, nós iniciamos um trabalho remoto, né, desde a volta do recesso, com os alunos com deficiência, né, os alunos que são público-alvo do AEE, através de grupos de WhatsApp, né. Então, quem faz esse trabalho? Eu, a professora do AEE, as estagiárias, né, do programa Na Diferença Se Faz e Se Aprende, e um professor de educação especial, que é a referência da escola. E aí, na questão das apostilas adaptadas, surgiu a necessidade, porque diante de tudo isso que foi falado até agora, quando nós percebemos que muitos alunos não tinham acesso à internet, precisavam ter disponíveis uma apostila, né, para que eles também tivessem acesso, aí surgiu a questão, né, como dar esse acesso aos alunos com deficiência, né? A gente, para trabalhar a inclusão, a gente precisa adaptar as atividades, né, e não diferenciar as atividades. Então, fora o atendimento que o meu grupo presta aos pais, né, de sugerir estratégias que eles possam trabalhar em casa, atividades de vida diária que eles possam desenvolver para estar potencializando as habilidades das crianças, nós começamos a adaptar. Então, como que funciona? O mesmo conteúdo que é disponibilizado nos formulários, ele é adaptado, né? Então, no começo ele foi adaptado de uma forma mais geral, e aí a gente foi, de acordo com as devolutivas dos pais, a gente foi melhorando o nosso trabalho, e hoje, né, para ser mais sucinta, hoje a gente já consegue fazer uma apostila adaptada individualizada. Então, se apropriando, né, do programa Saberes em Casa, de tudo que é trabalhado lá, do conteúdo dos formulários, mas pensando na deficiência do aluno e nas potencialidades dele. E aí, em paralelo a isso também, nós também começamos, a escola também criou, né, uma apostila com foco na alfabetização, para atender aqueles alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem, né, que não têm deficiência, não são público do AEE, mas que precisam de algumas estratégias, né, mais pontuais na parte de alfabetização, e que com o isolamento acabaram ficando sem essa interação na escola. Então, hoje nós temos esse recurso também. Obrigada, Amado. Obrigada. Então, assim, rapidamente, a gente tem aqui também mais uma professora, ela vai falar em 2 minutos sobre o Facebook, bem rapidinho, Gislene, para a gente finalizar, tá bom?
Eu vou falar rapidamente. A professora já mostrou a apresentação do Facebook, a capa, né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer a pesquisa, né, para ver se para os pais seria melhor continuar só no WhatsApp ou se a gente poderia introduzir o Facebook. E aí os pais falaram que sim, desde que houvesse uma segurança, né? Eles não aceitaram abrir o perfil no nome do aluno, então eles abriram no nome deles mesmo. Aliás, ao contrário, nós pedimos a eles para abrir no nome deles, dos alunos. Só que eles tiveram uma resistência, falaram que não era muito seguro, e aí a gente conversando, chegando a um acordo, eles abriram no nome do aluno, e aí a gente não abriu acesso para mais ninguém, nós bloqueamos todas as entradas para que só o aluno participasse e os pais estivessem acompanhando, né? Só que aí a gente percebeu que o número a gente abriu também grupos para as professoras, né? Então, professoras do 5º ano tinham um grupo, do 4º outro, e assim por diante. E cada professora poderia postar ali as suas atividades e acompanhar o aluno, postar vídeos e outras coisas mais. Só que a gente percebeu que nas interações que a gente fazia, né, que a gente fazia na semana, tinha pouco número de alunos. Então, aí a gente decidiu fazer outras reuniões, outras pesquisas, para que a gente pudesse entender o porquê que os alunos não estavam participando, e chegamos à conclusão de que seria melhor a gente não utilizar mais o Facebook, por questão de um número pequeno de alunos, e aí passamos a pesquisar outras maneiras de interagir com eles, tá bom? É isso. Então, pessoal, resumindo, né, não dá para falar muito, a gente não tem muito tempo, a gente também usou um pouquinho e está participando aí do concurso Gestão Escolar, que também tem essa proposta, né, de premiar, inclusive, as escolas que tiveram iniciativa, né, de fazer um trabalho diferenciado, enfim, não dá para diferenciar muito, né, do recurso, ou é o WhatsApp, ou é o Google Meet, que a gente faz uso, tá? Só para finalizar, além das aulas encaminhadas, fazemos também de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da turma, a gente faz uma interação via Google Meet, tá? Então, o aluno tem aí também essa possibilidade de conversar diretamente com o professor e com a sua turma, tá? E Obrigada, é isso, então. professora. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Não, tudo bem, é muita coisa, né, para estar compartilhando. Foi muito rico tudo que vocês trouxeram para estar passando para a gente, para estar dividindo, né? E nós vamos retomar um pouco e vamos estar abrindo para os comentários, para as perguntas. Então, nós gostaríamos de saber, meninas que estavam acompanhando aí o chat, quais, assim, os comentários, as perguntas que temos para o primeiro projeto que foi apresentado, de games, do Kids in Jungle, é assim? É isso mesmo, Kids in Jungle e Super Robot. Que legal. Gente, sem mais delongas, eu vou fazer um comentário geral aqui, que foi comum a todos os projetos, parabenizando, né, inúmeros parabéns, inúmeros elogios, assim, vocês, é muito, muito bom saber que a gente tem dificuldades, mas que a gente encara isso como desafio, vai lá e encontra maneiras de lidar, de encontrar estratégias e de tentar solucionar na medida do possível com as ferramentas que a gente tem, né? E aí, no caso, com as tecnologias. Eu vou fazer, então, 2 blocos de perguntas, fazendo, alguns não são necessariamente perguntas, mas são comentários, e aí eu vou deixar, vou pedir por gentileza para que uma pessoa do grupo apenas responda ou comente, com base no comentário que veio aqui dentro no chat, tá? Então, eu vou fazer 2 blocos, atendendo os 3 primeiros grupos e depois os outros 2 últimos grupos, ok? E aí eu vou pedir também, por gentileza, para a gente não se estender muito além do nosso tempo aí, para a gente limitar entre uns 3, 5 minutos no máximo as nossas respostas, tá bom? Para o trabalho 1, então, do Kids in Jungle,
com as 3 professoras que apresentaram, basicamente, além de todos os elogios e dos comentários, assim, é muito importante a gente perceber o quanto que a gente utilizar as ferramentas que a gente tem, com base no nosso contexto, promove soluções tão inovadoras como que a gente viu aqui com as 3 professoras. A gente consegue perceber aí um perfil bem inovador, na medida em que, a partir de um desafio, a gente conseguiu, e isso também se aplica muito aos demais trabalhos, né, dessa postura do professor mediador, que não só recebe e simplesmente aplica, né, mas ele vai atrás, com base no seu contexto, considerando todos os elementos que ele tem ali para conseguir dar uma solução, e é isso a gente vê muito fortemente com essa primeira equipe que apresentou. E a pergunta que veio, basicamente, foi da Kátia Martins, se não me engano, aqui. Além de parabenizar o trabalho, ela gostaria de saber como que foi a forma de divulgação que a escola encontrou, que as professoras encontraram, para que os alunos tivessem acesso, eu imagino que seja também ao Google Forms, mas ela especificou aqui a ferramenta do Padlet, ok? Então, daqui a pouco a gente abre para a resposta. Em relação ao trabalho 2, o professor Arthur, que apresentou sobre o podcast e o vídeo, também muitos elogios. Muito importante a gente perceber o quanto que as ferramentas tecnológicas, por mais atuais e contemporâneas que elas sejam, elas casam muito bem com a nossa proposta de se encontrar, de construir e de valorizar a nossa identidade, como o professor Arthur muito bem colocou, tanto no trabalho quanto aqui na fala dele. E muito bonito também quando ele falou sobre a tecnologia mais bem desenvolvida, é o ser humano, né? O professor, é o aluno, é a interação. Eu até lembrei de uma outra fala que é: a tecnologia mais bem desenvolvida que tem é aquela que busca ou se aproxima mais do ser humano, né? Então, das estratégias e das maneiras como a gente tem para solucionar problema, considerando que é para isso que a gente tem e desenvolve tecnologia, né? Bom, e aí a pergunta que veio para o professor se os alunos já conheciam, né, essa ferramenta do podcast, ou os alunos, ou os professores e os alunos, considerando que ele também elaborou o material aí para os professores. E aí também elogios de que são profissionais como esse que fazem a diferença, e aí serão lembrados para a vida toda. É mais um comentário também, tá bom? E para a professora Luana, acho que bem interessante perceber como essas ferramentas tecnológicas já eram utilizadas, né, anteriormente, como ela bem colocou lá com o blog da professora Helenice, e aí a gente fica muito feliz também de perceber que ano a ano elas continuam aí firmemente acompanhando e participando da Expo, e aí é isso que a gente quer, né, que a partir do momento que conhece, que entra em contato, que os próximos anos que participe e que sempre compartilhe aí os trabalhos com a gente. Para todos vocês, claro, né? E chama bastante atenção aqui no comentário o fato de que a gente perceber que com o tempo vai aumentando a quantidade de participação dos alunos e dos pais, assim como da ferramenta do WhatsApp, que embora tivesse aí uma resistência, como ela colocou na fala, mas que a outra professora, a professora Roseli, né, consegue trazer essa proposta, essa estratégia, e ela também aceita e consegue potencializar o trabalho do programa Saberes em Casa. E aí a pergunta que veio de algumas pessoas, e aí a própria Roseli já colocou uma sugestão, né, ótima, inclusive, que é para o caso de algum professor ter medo de expor o seu número pessoal, ela sugere que baixe o WhatsApp Business com um chip novo e coloque regras, né, de horário para atendimento, né, afinal de contas é uma ferramenta excelente. E aí, se caso a Luana ou a Roseli queira comentar se há mais alguma dica, tá? Então a gente vai aí para um bloquinho rápido de respostas, de comentários, e aí em seguida eu volto com mais
duas perguntas, tudo bem? Podemos começar aí na ordem com alguém lá do trabalho, do primeiro trabalho? Olá. Pode falar, Paty. Como nós fizemos para os alunos terem acesso, né, principalmente o Padlet, foi assim, as escolas que tinham site, que tinham grupo de WhatsApp, nós passamos os links, né, para os alunos, tanto do jogo quanto da exposição, e para as que não tinham, nós fizemos na apostila impressa, já que elas já estavam imprimindo as apostilas, nós colocamos o link e o número da professora que ficou responsável para receber os desenhos, os robôs, enfim. Que aí, se eles não conseguissem abrir por aquele link, né, que é meio chatinho colocar lá na chave, elas poderiam pedir esse link para a professora e ela passaria via WhatsApp. Então, foram essas as maneiras que a gente teve para passar esses links. Legal, obrigada, Patrícia. Professor Arthur está por aí? O áudio, professor. Tem que habilitar. Você me ouviu agora? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim. Então, é assim, as crianças, elas são muito curiosas, né? Então, eu acredito que essa proposta, nesses tempos agora de pandemia, surgiram muitas revelações, né? Porque tem atividades dos saberes em casa, que, por exemplo, tem aquela do microfone. Nossa, meus alunos de eles responderam, falando do microfone, fazendo reportagem e criando, né? Porque a Laura, que é uma aluna muito desenvolvida, ela fez o programa dela totalmente Laura, muito engraçado, 8 aninhos, ela falando desse jeito, e falando sobre Covid-19 tudo. Então, eu acredito assim, que pela curiosidade que eles têm, eles tinham ideia do que era o podcast, sim, né? Mas aí, o que acontece? Eu percebo também que com a pandemia, depois dessa crise, eu acredito que nós vamos ter que criar dentro da grade curricular alguma disciplina nesse sentido para nós termos esse link sempre com as crianças, né, através da tecnologia, alguma coisa nesse sentido, porque isso veio para ficar. Então, eles gostam muito, eu acredito que a maioria já conhecia alguma coisa sobre podcast, talvez com esse nome não, né? E os professores, eles gostam, enquanto a gente faz atividades assim que não... Porque o professor tem muito disso, né? Eles têm a perfil deles, digamos assim, olha, o Arthur, ele sabe muito sobre mim, então é a cara dele, é só ele. Então eu penso que não deve ser assim, eu penso que todos devem procurar pesquisar um pouco sobre o assunto, para não ficar só sob a responsabilidade de uma pessoa, porque nós aprendemos no coletivo, né? Nós aprendemos juntos. Então essa é a minha resposta. Muito bom, Arthur, obrigada. Agora, a Roseli ou a Luana, se puderem comentar. Então, quanto à ferramenta do WhatsApp, eu já uso essa ferramenta, eu não queria falar nada naquela Luana que estava falando, mas vamos lá. Há mais de 5 anos, né? E por que eu comecei a usar essa ferramenta? Eu percebi que eu passava 1 hora de relógio fazendo agenda. Eu pensava, aí quando eu trabalhava no infantil, até aí tudo bem, colocava as crianças para brincar e fazia agenda. Aí eu passei para o Fundi 1 e fui alfabetizar. E eu descobri que aquela 1 hora eu poderia estar alfabetizando, poderia estar fazendo muitas outras coisas com as crianças do que estar ali presa naquela mesa, fazendo aquelas agendas infinitas, que não tinham fim. E aí eu comecei, tive essa ideia, eu falei, ano seguinte eu não vou fazer agenda, eu vou mudar minha estratégia. E aí o segredo na primeira reunião que vocês tiverem com os pais, você já coloca a proposta, que você vai fazer o grupo de WhatsApp, que você não vai trabalhar com agenda, a agenda só vai ser para quando a escola enviar algum documento, que eles precisam assinar, né? Mas que eles terão a função de olhar a agenda todos os dias, só que você não vai utilizar, todos os seus contatos vai ser com eles pelo WhatsApp. Gente, deu muito certo, trabalho com isso há 5 anos. Mas não tem problema, o pai não faz barraco? A gente media, que professor é isso, é mediação, então a gente faz mediação, chama no privado, trata com respeito. Se você tratar todo mundo com respeito, você pode ter certeza que você também vai ser respeitado. Então, eu não tive problema nenhum. Esse ano, eu só tive que fazer o WhatsApp Business, por quê? Porque como eu trabalho em 2 escolas, eu não queria acumular o meu chip. Aí, eu tenho os 2 WhatsApps de uma escola, eu tenho do meu número
que eu uso com todo mundo, e o de São Paulo, eu tenho esse outro, né, que ele, esse que eu coloquei aí, ele é profissional, porque você pode colocar o horário, você estipula as regras, não que o outro você não possa também colocar suas regras, mas esse é para quem tem medo. Quem está começando, né, fica com aquele medinho, ai, vou dar meu número, vamos ver meus status. Gente, é besteira, eu faço isso há 5 anos, a gente só trabalha em comunidade carente, e é como eu já falei no começo, se você tratar isso com respeito, você pode ter certeza que você também vai ser respeitado. E a devolutiva é ótima, as crianças participam, as atividades, mandam fotos, vídeos, e é isso, gente. Eu cheguei nessa escola, agradeço a Luana, que apoiou a minha ideia. Quando eu cheguei lá, ninguém fazia, né? E aí a diferentona chegou. Mas ela apoiou, e agora veio a pandemia, gente, e não temos muita saída, né? E eu achei legal também, porque assim, tem um monte de ferramenta nova, mas tem coisa que a gente já tem. Então, por que não potencializar essas e usar essas que a gente já tem nas mãos, né? Tem muitas que a gente ainda não conhece, a gente vai descobrir. Hoje eu descobri um monte aqui, eu vou, terminando essa reunião, eu já vou fazer minha varredura aqui na internet. Mas o WhatsApp, para quem tem dificuldade, é simples, fácil, rápido, e você tem, assim, um retorno imediato da família, tá bom? É isso. Perfeito, gente. A Roseli deu... Oi, Luca. Eu quero finalizar agradecendo também a Roseli, que é uma pessoa que acredita, assim como todos que estão aqui. Eu acho que a base de tudo é acreditar, né? As dificuldades existem, a gente tem que reaprender, a gente tem que se readequar. E é isso que a Roseli falou, né? Ah, eu já aprendi eu tô doida para ver essa ferramenta aqui que o primeiro grupo expôs, né? Fiquei feliz de ver a Ana, que é a professora que trabalhou conosco em outro momento. E isso aí, gente, quem acredita, alcança. A gente acredita. E só para finalizar, a Roseli, acho que tem 35 alunos, e ela estava me falando ontem que 33 já estão no WhatsApp, né? Então, isso. Trabalho bem interessante que deu certo. E desde o começo do ano, viu? Desde o começo do ano que eu tenho todos os meus alunos estão lá. Então não tive problema nenhum, nunca perdi o acesso com os pais dos meus alunos. E no início da pandemia, o meu grupo serviu para mediar com a escola, porque ninguém tinha, então quem tinha acesso com a comunidade direta era eu. Então fez toda a diferença essa ferramenta, foi realmente muito importante. Gente, é muito bacana, né, quando a gente escuta vocês. Bom, e a Roseli fez aí deu aí um exemplo clássico, né, fechou aí falando, bom, tecnologia serve para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, para que eu vou ficar tanto tempo aí escrevendo na agenda, se eu tenho uma tecnologia para poder interagir diretamente com os pais? Parabéns, exatamente. Viu? E aí, o bom é a gente poder compartilhar, né, para a gente poder ir pensando nessas ideias e pensando como que a gente se adequa a elas. E aí, para os próximos 2 trabalhos, para a professora Nívia, que foi o 4º trabalho apresentado, além também de muitos elogios, em especial a professora Vera colocou aqui algo que acho que todo mundo deve compartilhar, que é um momento mágico de quando a gente sente e percebe que, ufa, a criança foi alfabetizada, né? É uma delícia. E aí uma outra pergunta é se você conseguiu fazer diálogo sobre o que estava na apostila, né, que foi desenvolvida, e se você conseguia fazer interação daquele conteúdo por meio de vídeos ou por meio do WhatsApp, enfim. Em relação ao trabalho 5, do Amador Bueno, com todas as professoras envolvidas que conseguiram compartilhar aqui um pouquinho, foi comentado aí, né, além de parabéns a todas, e aí especial a professora Amable, que potencializa as aprendizagens adaptadas com os alunos, né, que têm deficiência, com adequação desses materiais, como ela bem colocou, né, não são materiais, são conteúdos distintos, são materiais, né, que precisam ser, e conteúdos que precisam ser apenas adequados, né. E aí, para a equipe no geral, e aí vocês podem decidir quem quer comentar, é que considerando a grandiosidade, né, o quanto vocês conseguiram articular o trabalho aí feito com a escola toda, já visto que, né, a grande maioria, ou pelo menos parte,
significativa da equipe estar aqui, é se vocês perceberam mudança ou melhoria na interação entre a gestão e a equipe de professores, já que a gente sabe que essa interação é tão importante para a gente conseguir realizar trabalhos, trazer inovação, propor coisas novas, como a Roseli, algumas de vocês bem colocaram, a própria Nívia, né? Eu fui até a gestão, eu pedi autorização, eu fui bem ouvida, eles aceitaram. Então, essa interação é muito importante para que a gente consiga ter segurança, que a gente consiga ter até se sentir bem para colocar criatividade aí, para trabalhar e pensar em inovações e soluções. Podemos começar pela Nívia? Falando sobre essa última questão, Paula, é tão interessante que quando eu coloquei a proposta até da apostila, eu e a minha parceira tal, ao mês agora, no mês de setembro, a escola inteira adquiriu a apostila para a escola toda. Então, a gestão concordou e achou que todos deveriam colocar também essa proposta. Então, a ideia foi seguida por todos. Então, todos os alunos da escola EPG Castro Alves, também além do Facebook, do WhatsApp, eles agora têm a apostila do 1º ao 5º ano. Por essa aderência, né, por ter essa falta de uns não terem muito contato, ter suas dificuldades, os outros já terem, então igualou para todos. Agora todos propõem da mesma forma de trabalhar e alcançar o objetivo, que é o aprendizado, né? O diálogo, assim, comigo, né, assim, vendo, eu estou super satisfeita, super gratificante, porque é muito bom, né, tanto as criações que eu faço com as aulas, os meus alunos, eu tenho uma aluninha que é muito legal, até eu iria passar, ela montou um videozinho falando para os outros coleguinhas da sala para gravar também, e agradecer as formas que a professora Nívia vem fazendo com as atividades da apostila. Então, ela gravou, pediu para a mãe, você tem que ver, muito engraçadinha. E tanto que o irmão, que é da outra sala, também acompanha nas lições, nas atividades. Talvez pela facilidade, porque eu acredito que nesse momento, é como o professor Arthur falou, nós temos que pensar no momento dos pais também, que sofrem, muitos perderam emprego, muitos perderam familiares, estão em situações bem difíceis, então a gente tem que colocar e fazer uma coisa que é de fácil entendimento, que é de fácil acesso para eles obterem. Não adianta criar coisas maravilhosas, sendo que não vai chegar a objetivo nenhum, né? Então, a gente tem que também se colocar no lugar dos pais que estão sofrendo nesse momento. E, então, eu pensei nisso para proporcionar essa facilidade, né? Colocando coisas bem mais simples, divertidas, lúdicas, que eles possam interagir. E as crianças estão interagindo também. Então, elas agora estão mandando os áudios, videozinhos, Pro, olha a minha lição, tá legal? É como a senhora fala, né? Tirei nota 10, né? Manda coraçãozinhos, emojis aí que estão super criativos. Então, o diálogo melhorou muito. Hoje, é como a professora Roseli falou, né? Hoje eu tenho também os meus 28 alunos participantes. Então, dá resultados. Se você for atrás, é trabalhoso para nós? É trabalhoso, porque às vezes até a direção coloca, mas não tem quase ninguém. Você topa vir se arriscar? Vamos embora, né? Tomando todos os cuidados, os protocolos que a gente tem que seguir. Dá certo, sim, é super gratificante, e eu nunca esperei que eu pudesse alfabetizar longe, né? E aí vi o resultado que dá, sim, para alfabetizar longe. Obrigada, Nívia. Bom, pegando o gancho aí da Nívia, parabéns, viu, Nívia? Eu amo alfabetizar. Eu tô começando, viu? É meu terceiro ano. Alfabetizar à distância é um grande desafio. Bom, assim, em relação à equipe gestora, né, teve todo um trabalho em parceria com a escola toda, né? Então, desde o início, como eu disse, houve uma iniciativa do grupo, temos que fazer uma mediação.
né? A partir daí, nós fomos buscando recursos, meios para fazer essa mediação. E quando nós vimos, a gente já estava totalmente envolvida, né? Não dava mais para retroceder. E, de certa forma, né, pegando aí o gancho da professora Nívia, fomos contagiando uns aos outros, né, e até aquele que inicialmente resistia, né, porque, assim, gente, a gente lidava ali com a tecnologia, mas não intensamente como hoje, né, então, tivemos muita dificuldade. Todos esses aplicativos, né, inclusive esse que é muito bacana, que é o Sway, esse que eu fiz a apresentação, né, do nosso trabalho, demandou muito tempo a gente aprender, né? O formulário Google, eu levei 3 dias e ainda fiquei ligando o DPIE para tentar encontrar, né, a saída para lidar com ele. Então, assim, foi um processo, a gente apresentou muita coisa, né, e aí eu gosto de deixar claro, porque às vezes dá a impressão que foi imposto, mas não foi. Quando nós vimos, já estávamos lá todos envolvidos, né, e aí, que a gente faz, trabalhando sempre junto, em grupo, a gente tem o grupo do segundo, junto com o terceiro, o quarto e o quinto, e aí, qual foi a estratégia? Você oferece aquilo que você tem, né? Então, uma professora que rapidamente conseguiu fazer o formulário, ela faz o formulário. A outra grava o áudio explicando para o pai, né, dando a explicação da atividade. Então, cada um foi no seu tempo, né, eu só falava para elas, gente, não desistam, a gente está aqui uma para ajudar a outra, mas só não vão desistir, né, porque às vezes a gente acaba se acomodando mesmo, né, eu não sei, eu tenho resistência ao computador, teve surto também nas reuniões, teve tudo, gente, teve todo esses sentimentos, porque é natural, né? A gente nunca viveu isso e a gente não sabia por onde começar, né? Então, toda essa dinâmica fez também com que a própria equipe gestora ela desse crédito ao nosso trabalho e a todo momento tá junto com a gente, entendeu? Tá ali assinando embaixo as nossas ações. Por quê? Porque desde o começo tem fundamento, a gente foi primeiramente buscar as pesquisas. Nós não fizemos nada sem consultar as famílias, nada sem consultar os professores, né? A todo momento construindo junto, construindo. E nós não estávamos, né? Muitos professores não viveram um momento desse ainda, de começar do zero. A gente começou do zero, né? E às vezes quando a gente passa por essa experiência, a gente tem que sempre ir lá, né, dar uma olhada em tudo que a gente já construiu para dar uma animada, né? Então, nós, da equipe gestora, a gente sempre trazia isso para a equipe. Olha, gente, a gente já conseguiu isso, nós já avançamos, porque dava a impressão que a gente estava só patinando, né? E não, hoje, já faz uns 3 meses, mais ou menos, que o trabalho está estruturado, a gente fica só monitorando. Por que nós tivemos que agora, nós reduzimos a nossa carga horária, né? Porque a gente montou primeiro um horário lá atrás, há 6 meses atrás, muitas coisas mudaram no decorrer. Mudou a vida das pessoas, né? Elas voltaram a trabalhar, mudou a nossa rotina, e aí não teve mais a necessidade de tanta formação, porque nós ficávamos em formação, a gente sentava, né, virtualmente, claro, mas fazíamos aí a formação, e então hoje já acomodou um pouco mais, né? A gente está apenas monitorando mesmo, os pais já se acostumaram, porque os pais também não sabiam responder o formulário, né? Vocês sabem, a gente teve que ensinar até sintonizar o canal da TV para o pai conseguir assistir o programa, né? Então foi um processo. Tudo isso a cada mês, né, que nem a apostila adaptada individualizada, né, é recente, porque a gente tinha uma angústia de não estar de estar dando a mesma apostila para aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem, mas a gente não tinha pernas para isso, né? Então, aos poucos, e aí o que a gente tem também? A gente tem grupos de trabalho, a gente tem um GT de apostila,
né? Então, que vai estar fazendo esse trabalho mais minucioso, né? E é isso, gente, é um trabalho muito coletivo, né? Então, como eu disse, cada um contribui com aquilo que consegue, né, no momento, mas na perspectiva de ir avançando. E a gente tem isso, a gente tem aqui hoje na nossa equipe, né, aqui nessa reunião, professores que não tinham habilidade nenhuma com a tecnologia, e hoje estão aqui, né? E eu falei para elas, eu faço questão que vocês apresentem, né? Vocês falem do trabalho desenvolvido. E tudo isso é muito gratificante, né? E eu acho que eu já falei demais. Obrigada, Marlúcia. É que a gente está chegando na nossa hora, a gente tem um outro Sim. compromisso agora às 17, por isso que a gente não consegue se estender tanto, mas é ótimo escutar vocês, né? E receber essa partilha de todo esse processo que está acontecendo, porque acontece em diferentes escolas, né? E por isso que é importante que aconteça a Expo Criatividade e outros movimentos, outros eventos assim, para que a gente possa saber todo esse, né, essas coisas especiais, né, essas coisas que estão acontecendo aí nas escolas, essas professoras desbravando a tecnologia e tendo esse acesso aos alunos por diferentes formas e ferramentas. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez todas vocês, professores, professoras, atuantes, gestoras aí da pedagogia, aí da educação. Vocês são essenciais para que, né, a nossa rede aconteça, a nossa educação se faça, né? E principalmente nesse momento de pandemia. Oi. Só para finalizar, tem um comentário aqui. Posso só finalizar Claro, aqui e você já finaliza? Sim. Bom, agradecer então a participação então, de todos vocês para que eu possa finalizar minha fala. A Julie perguntou, então, como que a gente faz, se seria possível disponibilizar as apresentações para compartilhar com os colegas, que é bastante semelhante com a que a professora Simone fez, perguntando como que o DOEP está pensando em compartilhar tantas ideias maravilhosas com as demais escolas da rede. Então, é o seguinte, a gente não terminou as apresentações ainda, né? Então, para isso, a gente está conversando para saber como que a gente pode disponibilizar. A princípio, todos os projetos, eles estarão disponíveis no site da Semana do Conhecimento, mas, ainda assim, a gente entende que, né, nem sempre essa é a melhor forma de conseguir divulgar por estar no outro site de uma outra secretaria. Então, para isso, a gente está tentando encontrar uma maneira de conseguir saber se a gente pode compartilhar conjuntamente no Portal da Educação, mas a gente ainda está pensando em como fazer isso. E em relação às apresentações, acho que a gente tem um grupo, então, com as pessoas, com os autores dos trabalhos que estão aqui fazendo a apresentação hoje, e aí a gente pode verificar se eles permitirem, se for, né, do interesse de todos, não tiver nenhum problema, a gente pode pensar, então, como que faz isso quando finalizar todas as apresentações da Expo Criatividade, que é na semana que vem, tá bom? Gente, muito obrigada, parabéns mais uma vez, e eu passo a palavra aí para a Beth finalizar. Eu gostaria também de estar convidando vocês, porque nós vamos ter outras 2 rodas de conversas como essa, com a apresentação de outros projetos também tão interessantes quanto de vocês. Então, desejamos que vocês participem também, prestigiem outros profissionais aí da nossa rede, né? Então, acontecerá no dia 13/10, às 15 horas, teremos outra roda, vamos partilhar naquele grupo que vocês estão, e no dia 14/10, às 17 horas, também teremos outra reunião, onde serão compartilhadas experiências com a tecnologia, com esse momento de pandemia, e com boas práticas, como vocês trouxeram. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acho que a gente pode finalizar, então, a gravação. Tudo bem, Alex? E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, bom descanso, boa tarde. Parabéns aí para todo mundo.